Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Após compra pela internet, morador de Santa Catarina recebe da China pacote com sementes clandestinas. A amostra do produto foi enviada ao Ministério da Agricultura. A Defesa Agropecuária fez um alerta para o risco fitossanitário ligado à presença de pragas ou doenças. Anvisa decide hoje se proíbe o uso e a venda do paraquat no Brasil. E isso pode valer já a partir da próxima semana. Com focos de calor e incêndios, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul decretam estado de emergência. E relação de troca entre soja e fertilizante é a melhor em 20 anos, aponta a consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio. Você vai ver os detalhes nesta edição que já está no ar. Em Santa Catarina, uma pessoa fez uma compra através da internet e, ao receber a encomenda, veio um outro pacote. Dentro estavam 2 embalagens com sementes clandestinas. Segundo a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina, o pacote saiu da China e foi recebido na semana passada aqui no Brasil. Nós procuramos a Embaixada da China no Brasil, que afirmou que vai buscar mais informações e, caso necessário, irá se manifestar sobre o assunto. O Gabriel Zapella, morador de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, recebeu as sementes. Em vídeo, ele nos contou o que aconteceu. A minha esposa fez uma compra num aplicativo de compras da China. E quando chegou, depois de um bom tempo que por causa da pandemia estava parado os correios, tudo, chegou, eram produtos de decoração. E junto dos produtos veio umas sementes que ela não comprou, ela não pediu isso. E ela não sabia o que era, e quando eu cheguei em casa, como eu já tinha lido sobre o assunto, que estava acontecendo isso já nos Estados Unidos, eu postei no Instagram, marcando no Ministério da Agricultura, marcando o mapa, mais alguns órgãos. E já no outro dia, a secretária já entrou em contato comigo e uma pessoa aqui de Jaraguá do Sul, da Cidasc, já veio recolher para dar o destino certo. Eu sabia que não era para jogar fora, não era para plantar, não era para queimar, era para entregar, por isso que eu fiz isso. E tomara que todo mundo que receba dê o destino correto, não plante e que possa entregar para os órgãos competentes. O Ministério da Agricultura orientou sobre os perigos de recebimento de pacotes de sementes não solicitadas. Em nota, o Ministério da Agricultura alertou sobre os riscos do recebimento de pacotes não solicitados e pediu para que as pessoas não abram as encomendas sem conhecimento. Há pelo menos um mês tem orientado para que, caso alguém receba um produto e não reconheça o remetente, leve o pacote para uma das unidades do mapa ou entre em contato por telefone. Segundo o governo, até o momento, as evidências apontam para uma ação de estratégia do e-commerce, utilizada para gerar números falsos de pedidos, o que beneficiaria o vendedor online ou site. Casos como o de Santa Catarina também foram registrados no Rio Grande do Sul e em outros países e estão sob investigação em conjunto com outras agências de segurança dos Estados Unidos. E o elevado número de incêndios levou o governo de Mato Grosso a decretar estado de emergência nesta semana. O número de focos de calor registrados este ano é 43% maior do que no mesmo período do ano passado. Nós vamos até Cuiabá, onde o Luiz Patroni traz mais detalhes. De que maneira essa situação pode ajudar no combate aos incêndios? Seja bem-vindo, Patroni. Oi, Kellen. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o governo adotou essa medida justamente diante da complexidade do grande número de casos, de incêndios aqui em Mato Grosso. Como você disse, são 43% a mais o número de focos monitorados pelo INPE, aqui no estado, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em números reais, a gente está falando de 34.410 focos
até ontem, né, registrados pelo INPE, contra cerca de 24 mil focos no ano passado nessa mesma época. E vale sempre ressaltar, Kellen, que a gente está falando de incêndios, né, que é o grande problema, incêndios e não queimadas, né? As queimadas, claro, estão proibidas, mas é importante fazer essa diferenciação, né? Incêndio é o que está ocorrendo fora de controle em muitas regiões, e isso sim tem preocupado, claro, inclusive quem está no campo, ou principalmente quem está no campo. E esses incêndios ocorrem aí das mais diversas naturezas, né? Essas causas, né? Muitas vezes, inclusive, causas naturais, e acabam sendo expandidos, né? Avançam por conta do forte calor que faz aqui em Mato Grosso, um tempo muito seco, uma umidade relativa do ar extremamente baixa e ventos muito fortes, né? E, claro, consequentemente, isso acaba avançando muito os focos e tornando mais difícil esse controle, essa ação. Bom, respondendo sua pergunta, né? Por que estado de emergência? O estado de emergência, ele geralmente é um estado prévio, né? Quando há uma possibilidade da situação se agravar. E aí o governo faz esse decreto, já publicado em Diário Oficial, e agora aguarda o reconhecimento do governo federal do estado de calamidade pública, o que vai permitir a ajuda com recursos financeiros da União para que o estado possa implantar novas ações ou reforçar essas ações, e também aquela facilidade imediata para poder contratar sem licitação, acabar rompendo os tetos de gastos estabelecidos, ou seja, adotar as medidas preventivas e também reativas a essa ação toda que vem acontecendo aqui em Mato Grosso. Segundo o governo do estado, Kellen, eu até copiei aqui as informações, o estado já gastou cerca de 22 milhões de reais nos combates aos incêndios este ano aqui em Mato Grosso. São cerca de 2.500 profissionais atuando, né, em 40 equipes espalhadas pelo estado, com 6 aeronaves, 3 helicópteros, contando também, claro, com aquelas equipes encaminhadas pelo governo federal. Há uma concentração dos esforços ali na região do Pantanal, onde realmente os incêndios estão fora de controle, né? Mas em todas as regiões do estado há indícios de focos e muita queimada, muito incêndio, não queimada, muito incêndio acontecendo. A gente tem uma imagem aqui para fechar nossa participação, Kellen, que mostra o céu de Cuiabá há poucos minutos, né? Eu estou aqui em casa, filmei aqui de cima do prédio, olha a situação do céu de Cuiabá, e tem sido assim nas últimas semanas, nos últimos meses, não seria exagero dizer. O céu completamente encoberto pela fumaça, né? Pleno meio-dia aqui em Mato Grosso, né? Aqui em Cuiabá, ou seja, nesse momento geralmente o sol está a pino e com céu azul, e a gente vê essa fumaça densa que tem atormentado, prejudicado a respiração de todo mundo e comprovando, né, a quantidade alarmante de incêndios aqui em Mato Grosso. Lembrando, Kellen, que o vazio sanitário da soja termina hoje, ou seja, o pessoal está se preparando para iniciar o cultivo das lavouras, também em meio a muitas fumaças. Conversei há pouco com um produtor que falava, olha, o tempo está seco, as plantadeiras estão engatadas, mas tem muita fumaça no ar, não tem a mínima possibilidade de arriscar o início do cultivo já por agora, porque o tempo realmente está muito seco e a preocupação é muito grande. Muito registro feito, Kellen, e a gente volta contigo aí. Que todos nós saibamos distinguir queimadas de incêndios e de focos de calor. A gente está num tempo seco nessa região do país e esses cenários a gente reporta a cada novo ano. Claro, sentimos muito por isso, né, Patrone? Obrigada pelos seus detalhes. Em reunião virtual iniciada nesta manhã, os membros da diretoria colegiada da Anvisa avaliam um pedido de prorrogação do uso do defensivo paraquat. Pela norma atual, o agroquímico vai ser banido a partir da próxima terça-feira, dia 22 de setembro. Quem acompanha a reunião é a Paola Cuenca, que traz mais informações. Paola, já há uma decisão sobre o tema? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, ainda não há uma decisão. Essa reunião começou com um atraso de cerca de 1 hora e, nesse exato momento, uma das diretoras da Anvisa, Meiruzi Freitas, está fazendo a leitura do relatório dela com argumentos que vão embasar o voto que ainda será proferido. Eu lembro à nossa audiência que no dia 18 de agosto, esse tema já havia entrado na pauta da reunião da diretoria colegiada da Anvisa. O diretor relator deste tema já havia se manifestado contrário à prorrogação do uso do paraquat por entender que extensões do prazo já haviam sido dadas e que também não havia uma justificativa para mudar as normas atuais da resolução que está vigente, determina essa proibição a partir do dia 22 de setembro. A diretora Meiruzi havia pedido vistas, ou seja, um tempo maior para analisar o assunto. E com isso, depois de 2 reuniões fora da pauta, esse tema voltou hoje. Como você mencionou, a partir do dia 22 está dada a proibição de uso, comercialização do defensivo. Então, se nesta reunião de hoje não for aprovada a prorrogação deste uso do agroquímico,
De fato, a proibição vai acontecer na próxima semana. Havendo esse cenário, que inclusive fontes ligadas à indústria acreditam que a confirmação vai se dar hoje de que a proibição do paraquat acontecerá, as indústrias, as empresas que possuem o registro deste defensivo, desse herbicida, deverão no prazo de 30 dias recolher todos os produtos que ainda estão em estabelecimentos comerciais e em posse de agricultores, inclusive dentro das propriedades rurais. Passado esse prazo, inclusive quem for flagrado comercializando, produzindo ou então aplicando o paraquat nas lavouras, pode ficar passível de ter as sanções já previstas na Lei dos Agrotóxicos, que é de reclusão de 2 a 4 anos, inclusive multa, podendo ainda acumular outras sanções, como a interdição temporária ou definitiva da propriedade e até destruição da lavoura onde houve a aplicação indevida. Muito sério, hein, Paola Cuenca? A gente precisa saber qual é a regra para se enquadrar nela, né? Obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para você. E a consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio projeta que a margem do produtor de milho, primeira e segunda safra 2021, e da soja pode ser a maior em 11 anos. A relação de troca também é uma das melhores em algumas décadas. Vamos aos detalhes com o Carlos Cogo, que está ao vivo conosco. Seja bem-vindo, Cogo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. O que leva a consultoria a ter uma visão positiva como essa, de uma das melhores margens em muitos anos, tanto para a soja quanto para o milho? O principal fator aqui, sem dúvida nenhuma, é o fato do produtor ter feito um volume bastante grande de vendas antecipadas, tanto para a soja quanto para o milho, em níveis bem acima daqueles vistos nos últimos anos. Ou seja, o produtor aproveitou o melhor momento do preço e garantiu parte da sua rentabilidade, mas o custo também subiu. Isso aparece no seu cálculo? Aparece. Na verdade, para todo mundo entender, a gente pondera o que o produtor já vendeu com aquilo que ele ainda não vendeu. Com aquilo que ele ainda não vendeu, a gente trabalha com um câmbio de R$5. Um câmbio bastante comedido aí, para não haver nenhuma distorção no resultado. E ainda assim, as margens são realmente muito altas, tanto para a soja quanto para o milho. Agora, nesse cenário em que você coloca que as margens são as melhores dos últimos anos, a relação de troca entre o grão, por exemplo, da soja e fertilizante, como está? Esse que é o ponto importante. O produtor, ele, no primeiro momento, ele se deparou com esse susto da alta dos insumos, fertilizantes, agroquímicos, etc., porque são matérias-primas cotadas em dólares. Porém, hoje, por exemplo, nesse momento, o produtor precisa de 14 sacas de soja para comprar 1 tonelada de fertilizante, como você tem um gráfico aí para mostrar para o nosso telespectador. Muito bem, vamos colocar no ar, produção, o gráfico, então, para mostrar a relação de troca entre a soja e o fertilizante, que está aí na sua tela. Veja que o Cogo acabou de mencionar, são necessárias 14 sacas de soja para comprar 1 tonelada de fertilizante. Cogo, analisa para a gente, esse é o melhor resultado em pelo menos alguns anos. Pelo menos em 20 anos. Podemos estender um pouco mais essa série histórica, talvez encontrarmos um prazo maior. Mas, de qualquer maneira, essa é a visão que o produtor tem que ter. Ele tem que se preocupar com o poder de compra. E o poder de compra dele, independentemente da questão do câmbio, está assegurado. Ele já vendeu mais de 60% da safra de soja antecipado. Caso de Mato Grosso, que já vendeu mais de 55% da segunda safra de milho antecipada. Essa relação de troca realmente deixa o produtor numa situação muito confortável para 2021. Isso você está levando em consideração, só mais uma dúvida ainda sobre a soja, você está levando em consideração os preços de fertilizantes hoje e os preços da soja hoje? Sim, eu estou considerando isso, até porque o custo já foi realizado, os produtores já compraram fertilizantes, quem não comprou de qualquer forma, a relação de troca nesse momento é essa, ou seja, ainda é um momento bastante oportuno para comprar. Lembrando que a venda antecipada, realmente, ela só vale a pena quando o produtor faz a contrapartida da garantia da compra dos insumos, ou seja, a operação casada de proteção da venda antecipada com a compra dos insumos. Aí, realmente, ela se paga. Muito importante, eu quero até grifar isso que você acabou de dizer, da compra casada. Quantas vezes nós já ouvimos falar de descolamento, né? De tentar aproveitar o melhor momento do grão, depois tentar especular no melhor momento do fertilizante, descasar esses momentos e acabar entrando num cenário de bastante vulnerabilidade financeira, né, Cogo? Para o milho... Oi, pois não. Não, perfeito. Vamos mostrar o do milho, eu vou comentando agora. O milho está numa situação muito atrativa, né?
38 sacas de milho para comprar uma tonelada de fertilizante. Todo mundo sabe que o milho demanda mais fertilizante por hectare. Ainda assim, a relação de troca ela é praticamente metade do que era nas duas safras. Perfeito. Vou pedir para a produção colocar as imagens para o Kogo poder comentar, por gentileza, que é o mesmo dado de relação de troca entre agora o milho e o fertilizante. Está aí o melhor resultado também. Em alguns anos, você fala que são necessárias 38 sacas hoje de milho para comprar uma tonelada de fertilizante. Só não é melhor que 2016, foi um ano de laninha, onde os preços em termos reais estavam muito altos também, né? Então acabou que você também tinha um preço muito alto de fertilizante. Não, seria o segundo melhor relação de troca da história. E é uma pergunta muito frequente que eu tenho ouvido: dá para fazer operações mais ainda para 22, para 23? Dá, mas você tem que se proteger com o equivalente vendido com compras de insumos na mesma proporção, senão você pode ter um susto com a volatilidade do câmbio. Muito, muito relevante essa questão. Agora, há quem critique essas vendas antecipadas, dizendo que há um cenário ainda mais favorável, que o preço pode subir mais, dada a demanda que está aquecida, por exemplo, para commodities agrícolas. Essa é uma visão que você compactua? Não, porque isso não impede ninguém de se proteger de uma parte importante da sua rentabilidade, que é o custo variável. Então, se você respeitar um limite de 35%, 40% de vendas antecipadas, mesmo de longo prazo, 2022, 2023, desde que com a compra casada na contrapartida com a sua cesta básica de insumos, você não corre esse risco da volatilidade do câmbio. Então, não é negativo, não. É positivo, é a proteção da rentabilidade no longo prazo. Levando em conta esse cenário que você projeta uma das melhores margens para o setor de grãos em pelo menos 6 anos. Exatamente. Veja bem, no caso do sul do Brasil, vai ser a maior margem da história, porque você mesmo tem um aumento de custo, que você comentou, de 13%, mas a receita bruta também cresce, as vendas antecipadas é que proporcionaram essa rentabilidade assegurada já antes sequer do plantio. Carlos Kogo, muito obrigada pela presença ao vivo, agradeço pelas informações e estudos inéditos que compartilhou aqui com a audiência do Mercado e Companhia. Uma boa semana, até a próxima. Boa semana a todos, até a próxima. Obrigada. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.